Olá e sejam muito bem-vindos ao Shen by Essence. O meu nome é Filipa Teles e neste espaço vamos conhecer várias pessoas e especialistas que nos irão ajudar a explorar a saúde de uma forma global e integrativa. Juntos vamos entender como a ciência e a essência podem caminhar lado a lado para promover o nosso bem-estar, equilíbrio e plenitude. Em cada episódio vamos explorar desde abordagens holísticas a avanços científicos, ajudando-nos a viver de forma mais saudável e consciente. Mas antes de avançar, gostaria mesmo de expressar a minha gratidão aos patrocinadores que tornam este espaço possível. Zurketro, uma marca que promove o bem-estar e a saúde através da fitoterapia ayurvédica, sendo já uma referência de excelência em Portugal. Desde chás reconfortantes a suplementos cuidadosamente formulados, os seus produtos são desenhados para favorecer o equilíbrio e a vitalidade do nosso organismo. E também a Dana Botanicals, que celebra o cuidado natural através de ingredientes puros e sustentáveis, pensados para toda a família. Com uma visão de simplicidade e multifuncionalidade, oferece o melhor que a natureza nos dá. É sem dúvida uma marca que faz parte do meu dia-a-dia e de todos os nossos pacientes. Mas agora, sem mais delongas, bem-vindos a mais um episódio de Shen by Essence. Hoje temos connosco o Dr. Pedro Stapleton Garcia. Meu Deus, o que é que está a passar? Não consigo dizer o teu nome. Já sei à partida que o tempo vai passar a correr. Eu e o Pedro temos sempre esta troca de ideias e eu tenho a certeza que vocês vão adorar. O Pedro é otorrinolaringologista de formação, mas encontrou na medicina funcional e integrativa um campo completamente fértil para expandir a sua prática clínica. E sempre com base em evidência e com um olhar muito atento à fisiologia natural. Portanto, Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Para quem não te conhece, conta-nos assim um bocadinho sobre como é que tu chegaste ao otorrino, como é que a medicina funcional e integrativa entrou na tua vida. Bem, se formos tanto para trás, fica assim um bocadinho extenso, mas pronto, entrei em medicina, era o que eu gostava de fazer, era o que eu queria. Já venho também de uma família de médicos, portanto estava habituado ao tipo de vida e às questões que se põem. Depois escolhi ir para o otorrino e dentro da especialidade, sempre que estudava qualquer coisa da otorrino, eu acabava sempre por tentar encontrar explicações mais completas, coisas que me fizessem interessar, por exemplo, uma coisa que se chamam epónimos, que são os nomes, os apelidos de alguém que descobriu certa técnica ou que desenvolveu certo instrumento na medicina. Eu gostava sempre de ir ver as vidas desses médicos, perceber como é que eles lá tinham chegado, muitas vezes até lia trabalhos de 1800 e tal, ou de 1900, para perceber como é que eles tinham lá chegado, qual é que tinha sido o processo, para poder, no fundo, quando chegasse a minha altura, poder talvez ter um vislumbre de como recriar isso e conseguir talvez passar esses... Dares o teu contributo. Sim, e passar certas barreiras que às vezes nós não estamos a ver, que é por ali ou por ali. E então eu tentava ir ver, pelo exemplo dos que já tinham passado, alguma coisa que me pudesse dar uma vantagem no futuro. Pronto, e ao fazer isso, acabei por me interessar cada vez mais pela origem dos problemas, pelos tratamentos mais simples, pronto. E a natureza é sempre simples, nós é que a complicamos, é o que dizem, não é? E é verdade, pronto. E depois entrei em otorrino e pronto, fui andando e comecei a perceber a parte toda do microbioma, porque lá está aquela coisa, toma um antibiótico, tem de tomar um probiótico. Depois havia discrepâncias, havia uns que diziam, isso não serve para nada, isso basta tomar um iogurte por dia e está ótimo. Depois havia outros que diziam, não, porque o antibiótico mata logo os probióticos que estamos a tomar. E eu andei muito tempo por aí, só dava depois de terminar o ciclo de antibiótico, é que dava aos probióticos e fazia um mês ou dois, pronto. E andava naquilo e depois houve um doente, uma vez que já vinha medicado de outro médico, e que me disse, não, mas o doutor disse-me que era para dar o probiótico a meio do dia, porque eu tomo disto de manhã e à noite, a meio do dia posso tomar e tal. E eu, não, que parvoíce, eles morrem todos e tal. Sabia lá eu que ele afinal tinha razão. Pronto, porquê? Porque dando 3 ou 4 horas depois ou antes da toma do antibiótico, eles sobrevivem e fazem os seus efeitos que têm a fazer. Pronto, e foi aí que eu me confrontei com uma coisa que eu achava que era clara. Indubitável. Exatamente. Afinal, não. Afinal, havia outra maneira de fazer e que era mais correta. E depois não tive chance de dizer a esse doente
Mas que estava tudo bem. Fica aqui, portanto, e que isso no fundo também te deixou a semente para tu ires procurar mais. E então continuei nesse tipo de atitude, sempre a questionar, sempre a tentar perceber, mesmo as coisas que eu achava que eram certas, afinal às vezes podiam não ser, e nós também temos um problema que é de não estarmos preparados para contactar com certo tipo de informação, às vezes. E eu, se calhar, naquela altura não estava, e depois, passado 2 ou 3 meses, passei a estar. Pronto, é assim que as coisas acontecem. Pronto, então comecei a estudar, comecei a entrar pelo microbioma, a sua interação com o sistema imune, depois com certas hormonas, com a leptina, como é que isso funciona. Depois andei no hospital, de certa forma, a instruir as enfermeiras, que eram as únicas que me davam ouvidos, para emagrecer, que tipo de bactéria que é bom, que era o H-série, que era tal. Pronto, e assim andei e comecei a aplicar isso nos doentes também. Os doentes que tinham infecções recorrentes, isso tudo, dava-lhes uns probióticos, comecei a entrar por aí. Depois pelos micronutrientes, pelas vitaminas, vitamina D. Depois tive uma doente que tinha um melanoma. Por acaso foi interessante porque às vezes estas coisas aparecem assim, que era uma miúda de uns 35 que veio com um gânglio aqui, para retirar do médico de família. Vamos retirar o gânglio, era assim que se fazia lá, há quem não faça, e claro, tem as suas indicações, mas vamos retirar para ver o que é. Eu analisei e tal, e vi que ela tinha uma grande cicatriz aqui, já assim um bocadinho queloide, como se é uma cicatriz mais grossa, mais evidente. Eu disse assim, olha, não gostava de, quando eu tirasse este gânglio, não lhe fizesse aí uma cicatriz mais bonita, que eu já estava na parte também da cirurgia um bocadinho mais reconstrutiva e isso. Eu consegui fazer uma cicatriz. Não, eu já fiz aqui 2 coisas, 2 vezes pelos médicos, não quero mexer mais. Então, e assim, pronto, então fazemos assim. Eu tiro-lhe o gânglio e, se gostar da cicatriz que eu lhe fizer, então depois decide e eu posso lhe fazer uma igual. E ela está bem. Entretanto, veio o resultado da biópsia e havia suspeita que pudesse ser um tipo raro ou menos comum de melanoma, que é um melanoma sem pigmentação. Pronto, eu sou otorrino, mas mesmo assim pedi-lhe para fazer um despiste ali do corpo todo, entre os dedos, tudo, tentei ver tudo e não encontrei nada, mesmo uma descoloração que fosse, não encontrei nada. Pronto, ela gostou da cicatriz e então aceitou que eu lhe tirasse a outra. Eu fui-lhe tirar a outra cicatriz, a pensar que era só uma cicatriz, tirei aquilo, fiz-lhe uma coisa bonita e enviei para a análise, como se deve mandar sempre. O que era? Melanoma. Então o que é que tinha acontecido? Ela tinha já tirado 2 vezes uma lesão, um sinal que ali estava. O médico tinha sempre achado que aquilo não era nada, mandou para o lixo. E então ela andava para aí há 4 anos com um melanoma a desenvolver-se. Eu acho que isto é super interessante porque... E eu acho que isto faz parte das nossas conversas infindáveis, porque ficamos sempre 45, 60 minutos a conversar, porque partilhamos imenso as aprendizagens que temos com os nossos pacientes e somos muito curiosos. E eu e o Pedro não nos conhecemos assim há tanto tempo, mas eu acho que deve ser, sem dúvida alguma, um dos médicos com quem eu mais converso e trocamos artigos, e para a frente e para trás, e já viste isto, e já não sei o que mais. E digo publicamente que gosto imenso destas partilhas. Aliás, o Pedro tem um segmento no meu livro que vai falar sobre algo que nós também vamos trazer hoje, e agradeço imenso por isso. Mas eu acho que a humildade que tu tens e a vontade de saber mais é o que te distingue. Quero partilhar também aqui que me recordo quando nos conhecemos teres comentado qualquer coisa como há muitos anos que tinhas deixado de realizar amigdalectomias de rotina, digamos assim. Claro está, não rejeitas a componente cirúrgica, mas porque de alguma forma, quando esses casos te chegam, tu tentas abordar de maneira preventiva e um bocadinho mais abrangente e, de um modo geral, consegues efetivamente garantir que isso fique erradicado. E lembro-me de te ouvir dizer isso e pensar, isto é incrível, porque eu vejo isto na minha prática clínica, quando nós começamos efetivamente a melhorar os hábitos de vida,
a dar alguns fitoterápicos. A esmagadora maioria dos pacientes também alcança estes resultados, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ouvir realmente um médico convencional partilhar isso. Quando é que isto se fez luz para ti, não é? De que, em vez de simplesmente atuarmos no sintoma, realmente poderíamos ir muito mais profundo, já falaste aí do microbioma, mas a própria questão da suplementação, a importância do estilo de vida, quando é que houve aí uma luz? Então, só para uma coisa, esta questão toda deste tal melanoma que eu estava a dizer, eu depois fui estudar um bocado sobre isso, que eu na altura não estava a estudar propriamente isso, e fui ver que as pessoas que tinham melanoma tinham sempre a vitamina D muito baixa. E então encontrei, ela estava nos tratamentos e levei-lhe um artigo a dizer, por favor, comece a tomar a vitamina D, que isto até ajuda na própria terapia, que é uma imunoterapia que se faz para a melanoma, e ajuda muito os resultados. E ela ficou super agradecida, depois que escreveu-me uma nota lá para o departamento. Querida. Pronto, aí começou a história da vitamina D. Exato. Foi esse momento. Em relação aí das amidalectomias, foi assim, pronto, na minha pesquisa de informação, na minha procura de informação, li em qualquer lado que quando tomamos um antibiótico, que, pronto, era um livro de medicina, pronto, escrito por um médico, acho que era até um cardiologista, e então ele dizia que quando nós temos um antibiótico para uma infecção, qualquer que seja, e depois ficamos melhor, o que acontece é que nós acabamos por reduzir rapidamente os números de bactérias que estão ativas, não é? E que estão a causar aquela infecção. Exato. Pronto. Começamos a dar as doses do antibiótico, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Primeiro morrem as mais suscetíveis, depois as mais resistentes ficam para o fim, por isso é que tem de se fazer um número X de acordo com o antibiótico. Exatamente. Mas nunca as matamos totalmente. Nós reduzimos aquela quantidade toda para um número que o próprio organismo consiga gerir. Sim, com o seu seja mais sistema. aceitável. Exatamente. E era isso. Que era, nunca as matamos totalmente, nunca as matamos totalmente, nunca as matamos totalmente. E eu fiquei, ok. E então? E o que é que acontece? Então, e elas ficam lá e porque é que nós ficamos bons? Porque, pronto. Depois comecei a ver pessoas que vinham, por exemplo, amigdalite recorrente. Por exemplo, tomam agora uma amoxicilina 7 dias e passado 3 ou 4 dias de terem tomado, já estavam ótimas, há 5 dias já estavam bem, já ainda durante a terapia, e de repente, pimba, outra vez. Uma infecção, pior se calhar. E tem de tomar um antibiótico mais forte. E eu, mas por que é que isto acontece? Comecei a pensar, porquê? Porque a pessoa, depois comecei a estudar, nessa altura também estava a estudar o sistema imune e isso tudo, e pensei assim, realmente o que acontece é que a pessoa tem as defesas baixas. Depois isto aí entramos aqui na teoria do terreno e a teoria do germe. Um bocadinho, pronto, é para se estudar. Pronto, mas então aquilo que nós vemos na prática é isso. A pessoa chega com um quadro, seja de infecção, seja de inflamação, o que for, porque está com o sistema imune baixo. Pronto. As coisas não estão a funcionar como deviam. E isso aí, depois há muitos processos pelos quais isso acontece, mas simplificando, aparece uma infecção. Vai aparecendo ali um piquinho, primeiro dia, segundo dia, terceiro, depois é uma infecção. E o que é que nós fazemos? Damos um antibiótico. Externamente, trazemos uma arma que não nos pertence, que não é nossa, que é o antibiótico, temos de tomar sempre, não é? E vamos dizimando aquelas populações. Mas o sistema imune continua fraco, como estava no início, quando apareceu a infecção. Portanto, nós ficamos melhores, o sistema imune não alterou, não ficou melhor, manteve-se fraco, talvez ainda mais débil, Mais frágil. porque teve mais dias em inflamação e em batalha contra aquelas bactérias, aquelas populações que estão a tentar crescer, que é o que elas têm de fazer, é a natureza. E pronto, e então o que é que eu pensei? Nós temos é de melhorar o sistema imune. Eu muitas vezes hoje em dia também ajudo ali com uma vitamina D ativada e tudo nessas alturas em que a pessoa está mais debilitada com uma infecção, para ajudar no processo de recuperação do sistema imune. Não fui eu que inventei isso há muita gente que faz, pronto, não está aí institucionalizado, não é?
Mas, então comecei a tentar perceber porque é que as pessoas têm infecções crónicas, porque é que aquelas bactérias se mantêm ali, quietinhas, nós tomamos antibióticos, aquilo não passa, está sempre a ter. Pronto, depois comecei a estudar, uma coisa que eu tinha estudado em microbiologia, que era a questão dos biofilmes. Só que nós só estudamos biofilmes em coisas, em catéteres e coisas, e em bactérias específicas que fazem um biofilme evidente e tal. Pronto, resistentes aos antibióticos. Depois comecei a perceber que afinal biofilmes há em todo lado. Há na boca, há na garganta, há no intestino, de bactérias que não são propriamente estudadas a esse nível, mas que elas têm na sua função, na sua vida. Criam pequenos biofilmes onde depois se integram outras bactérias por baixo delas. E aquilo é um cosmos de vida. Pronto, só que é um cosmos de vida que nós não suportamos, que nós não é próprio para nós termos. É assim ter bactérias, claro, mas nas populações certas, nas proporções certas, nos locais certos. O SIBO é um problema desses, que é a invasão de cândida e de outros micro-organismos para o intestino delgado, que não devia ter isso, devia ser no grosso. Pronto, é um dos exemplos. E então foi por aí que eu comecei a perceber que se eu tentasse melhorar o sistema imune todo de uma pessoa que está cronicamente doente, então vou ver se ela continua a ter este tipo de amígdalas. Exato, de que maneira é que ela consegue reagir quando efetivamente recebe na sua base aquilo que potenciaria o seu sistema imunológico. Sim, claro. Pronto, e comecei a ver que realmente as pessoas começavam, que se calhar ali no primeiro mês da terapia ainda tinham uma recaída, qualquer coisa, mas depois eu ao fim de 6 meses ia assim. Então, quando chegou a mim, tinha, por exemplo, uma amigdalite por mês, ou de 2 em 2 meses tinha uma. E pelo meio se calhar tinha uma faringite. Também não vou exagerar com mais coisas, mas era uma coisa assim. E agora quando esteve, não tive nada. Se calhar tive uma faringite, tomei um brufeno, que as pessoas tomam. Nós vemos isso com tanta recorrência, principalmente em crianças, sabes? É das coisas que nós mais recebemos. Sim. São estas fragilidades de sistema imunitário e de crianças que estão constantemente doentes e que simplesmente assumem, pois é as creches, pois é isto. E nós temos que questionar. Isso pode ser comum, não necessariamente é normal. Então acho que é muito importante quando nós colocamos as coisas neste ponto e vamos rever hábitos mesmo no seu núcleo, sabes? Como é que é realmente a alimentação? Como é que está o sono? Emocionalmente, como é que está aquela criança? Como é que estava a mãe durante a gravidez? Claro. Sim. Foi amamentado, não foi amamentado? Há uma série de coisas que, não é? São assim umas pontas que nós podemos ir soltando e que acho que lá está que contribui imenso para, em que altura foi, por isso. exemplo, a estação, se foi no inverno, se foi no verão, tal e qual. Porque se a mãe estava grávida na maioria do tempo durante os meses de inverno e isso tudo, tem pouca vitamina D, natural, não é? E depois isso também contribui para todo o sistema do bebê que está a nascer. E muitas vezes lá estamos a falar de vitamina D, mas existem outras tantas para se olhar. Sim, claro. E os níveis de ferro é uma das coisas também super importante de ter em consideração. Às vezes ouve-se, mas o bebê foi amamentado. Certo, mas o ferro não passa no leite materno, portanto temos que entender realmente que outras fontes é que acabam por existir. Os tomates já não têm selênio e tal, mas é vermelhinho, ele não sei o quê, mas a terra não tem. É a mesma coisa. A mãe tem o leite, mas e a mãe? O que é que tinha dentro dela, não é? Tal e qual. Sabes que me dá imenso gozo ouvir-te falar, porque realmente nesta tua curiosidade nata e na forma como acabas por te expressar, aquilo que eu ouço é o total respeito pela fisiologia natural das pessoas. E já tivemos a oportunidade de conversar, inclusive sobre questões de cosméticos e por aí fora, e é sempre isso que eu vejo, que tudo aquilo que tu realmente vais lendo e aprendendo e que acabas por recomendar aos teus pacientes, tu primeiro fazes em ti. Pois faço. Tu primeiro fazes em ti. Tu, de alguma forma, a tua curiosidade leva-te primeiro a testar e a perceber se realmente aquilo tem uma vantagem. E agora com uma bebê, acredito que ainda sintas uma maior responsabilidade, não é? De estares no teu melhor e de garantir que nada lhe falta. E então é muito interessante realmente teres esta conexão tão aprimorada com a fisiologia natural. Uma outra coisa que
sei que realmente acaba por ser um ponto de grande curiosidade para ti, é que tu és um clínico extremamente atento às últimas evidências e ao que mais atual se faz na ciência. E então vamos falar um bocadinho sobre o impacto da luz azul, os benefícios dos infravermelhos, e o quanto isso acaba por nos impactar diretamente. Eu acho que já falamos do quanto a luz azul, de um modo geral, acho que já se fala do quanto a luz azul é um risco meio invisível, não é? Pois, Exceto a nível, se calhar, de envelhecimento cutâneo, que se torna bastante visível. Mas explica-nos o que é que ela está a fazer realmente ao nosso corpo e como é que nós podemos proteger-nos. Bem, como nos podemos proteger é um bocadinho complicado hoje em dia, porque tudo é luz azul. Tudo o que é LED, em geral, é luz azul. Eu digo em geral porquê? Porque as máquinas que produzem infravermelhos também são uns LEDs, mas são uns LEDs especiais. Pronto. Mas os LEDs normais, da iluminação, são todos de luz azul. É o espectro da luz azul. Pronto. E esse espectro de luz azul tem efeitos em nós. Nós vemos a luz, não é? Ilumina, mas nós temos na nossa pele receptores, e na nossa retina, receptores próprios de luz azul, que não são para ver, mas sentem. Pronto, é como nós temos, por exemplo, nas articulações, receptores de vibração, de tensão, pronto, temos vários, de calor, e temos uns especiais que é para detecção da luz azul. E o que é que isso faz? Isso faz com que haja um estímulo negativo das mitocôndrias. E agora entramos no problema das mitocôndrias. Vamos lá. As mitocôndrias são, no fundo, umas estruturas que são derivados de bactérias ancestralmente que estão internalizadas dentro das nossas células, em todas as células, uns órgãos, uns tecidos mais que outros. Portanto, tudo o que tem altas taxas de metabolismo tem muita mitocôndria para produzir energia. Claro. Pronto. A luz azul inibe o funcionamento das mitocôndrias, que funcionam com eletrões, com uma cadeia transportadora de eletrões, e isso é que depois produz quimicamente moléculas, que é o ATP, para nós produzirmos energia. Pronto. A luz azul faz isso. Nós não precisamos estar a olhar para a luz azul é sentida pelo corpo. Pronto. Que coisas é que podemos fazer para mitigar isso? Bem, a pessoa pode comprar lâmpadas das antigas, incandescentes, ir tentar encontrar, que já há muito pouco nas lojas. É uma coisa que se quer banir. Isto é outro mundo também do lobby das lâmpadas, que já vem desde que elas se inventaram. Exato. Mas quando nós pensamos em que medidas é que podemos tomar para melhorar a situação, podemos ou fazer isso, ou então podemos comprar umas máquinas de infravermelhos. Cuidado quais é que são, é preciso investigar um bocadinho, perceber se elas realmente estão dentro daquele espectro de... Não é simplesmente andar a procurar no Amazon e serem as primeiras que nós encontramos. Sim, não são as primeiras, é preciso investigar um bocadinho, tentar perceber. Isto é uma coisa que eu tento fazer sempre com os meus doentes, que é educá-los e ensiná-los a pesquisar, ensiná-los a analisar coisas. Pronto. Isto faz-se em 5 minutos, não é preciso tirar um curso para ensinar a fazer isto, é só fazer perceber como captar informação. Pronto, é um bocadinho assim. Pronto, mas então, isto são as maneiras do século XXI de fazer, não é? Mas se nós quisermos sair à rua, sermos mais naturalistas, mais biológicos, é ir apanhar sol. Pronto. Apanhar sol em relação aos infravermelhos não é preciso apanhar sol diretamente. Basta estar à sombra. Por exemplo, a melhor maneira é ir andar para um jardim, é o que eu digo. Com ou sem protetor solar? Sem. Está à sombra, está no jardim, à sombra, pode estar debaixo de uma árvore a ler, qualquer coisa. Porquê? Porque as folhas refletem os infravermelhos. Elas estão sempre fresquinhas. Elas refletem tudo o que é infravermelhos, elas refletem. E esses infravermelhos, esse comprimento de onda, esses fotões,
vão andando, dispersando, até encontrarem um corpo vivo. Pode ser um ratinho, um pássaro, Exato. ou nós. Exatamente. E o nosso corpo absorve. E eles penetram. Sabes o que é que eu acho super interessante? Eu acho super interessante que a ciência está a evoluir, e ainda bem, e nós conseguimos realmente, bom, numa primeira instância saber que a luz azul, principalmente na tecnologia, nós temos que ter imenso cuidado. Principalmente à noite, sabemos que ela inibe a produção de melatonina, sabemos que altera o nosso ritmo circadiano, sabemos que isso altera a componente dos neurotransmissores da nossa modulação hormonal, portanto, obviamente com isso o sistema imunológico também. Então temos que pelo menos nos policiar e adaptar a algum tipo de hábitos. Eu costumo brincar com os meus pacientes e dizer que depois do jantar não há telemóvel. Isso não existe e tentamos realmente guiar-nos pelos ritmos do sol. E uma das coisas que é muito curioso nas redes sociais, apercebi-me muito de que quando foi o apagão, imensa gente às 9 da noite estava com sono. Claro. Pois é. Claro. Não, por acaso não sabia não, dessa imensa gente claro. comentou isso e realmente é óbvio. Então, que estímulos é que nós tínhamos? Quase nenhuns. E portanto, obviamente, do ponto de vista da ciência, quando começamos a ter estas respostas, podemos adaptar os nossos hábitos e proteger-nos desta maneira, porque achamos que isto é inócuo e não é. Isto tem realmente problemáticas muito, muito grandes. E numa segunda instância, no que toca aos infravermelhos, aquilo que eu vejo, e tenho estado por dentro disso, porque gosto muito deste setor de longevidade também, é o quanto, principalmente no estrangeiro, já existem centros de infravermelhos, centros disto e daquele outro. Eu não me oponho, eu acho isso espetacular, principalmente quando temos alguma componente patológica que precisa de uma resposta imunitária rápida o suficiente e que nós não vamos conseguir com uma exposição diária de 20 minutos à sombra. Contudo, eu acho que nós precisamos aceder, lá está a nossa fisiologia natural, precisamos de confiar na capacidade inata do nosso organismo para realmente se autorregular e essas ideias tão simples que nós podemos simplesmente adaptar no nosso dia-a-dia farão toda a diferença, inclusive como adaptação de estilo de vida, claro que sim. Não é? E se nós não temos tempo para adaptar pequenos hábitos, então alguma coisa está muito errada na nossa... Temos de mudar qualquer coisa na vida. E eu percebo que estamos a falar de um legado de privilégio, e portanto existem mesmo muitas pessoas que não têm essa capacidade, mas então tentar numa primeira instância fazer o melhor que se consegue, caminhando em vista a algo... Precisamente, é primeiro criar o awareness, não é? Tal e qual. Portanto, fazer com que as pessoas percebam que existe essa necessidade e existe alguma coisa que se possa fazer. Isso é a primeira coisa. E depois a pessoa vai tentando ao longo da sua vida, dos dias, tentando adaptar o pouco que seja, a pessoa fica diferente. A pessoa quando contacta com uma nova informação e com a solução para esse problema, ou uma das soluções, a pessoa nesse momento já está diferente. Porque tem mais uma arma e sabe identificar uma situação que antes não havia. Completamente. Eu acho que quando nós entendemos realmente as várias nuances que estão em nosso redor, onde, por exemplo, associada à luz azul, sabemos que há um sinal biológico e, portanto, estamos a viver em alerta, não é? Aliás, é um sinal metabólico que estamos a viver em alerta biológico e que isso contribui diretamente para a questão inflamatória. Então, lá está, sabemos que isto tem esse impacto, como é que nós podemos diminuir? Ok, a alimentação, também já sabemos como é que se calhar conseguimos adaptar a algumas coisas, não conseguimos fazer o perfeito, mas o que é que nós já conseguimos melhorar? Ok, já sabemos do ponto de vista de ritmo circadiano, e eu também falo sobre isso no livro, ok, então devemos acordar idealmente também com o nascer do sol. Se fizermos isso por uma série de dias, vai ser absolutamente mais fácil. Uma dica que eu dou sempre aos pacientes, e falei disso também no outro dia nas redes sociais, na comunidade Balance to Wellness que tenho, é que devemos dormir de estores abertos. É muito mais fácil para despertar, porque nós gradualmente estamos a despertar e chegamos ali às 6:30 da manhã, 7, e o organismo ele vai fazer por despertar. Se a rua estiver escura, não é? Com certeza. Eu, por exemplo, na minha Estou casa a falar... tenho um sinal de uma loja que está toda à noite. Ai, nossa, sim, seria péssimo. Estás a ver o lugar de privilégio em que falamos. Pois. Pronto. E realmente no sítio onde eu estou, que é um sítio mais de natureza, acabo por ter essa possibilidade. Sim, é importante Portanto, aí será o oposto.
Aí será o total oposto, Sim, sim. não é? Por exemplo, eu comprei umas luzinhas de presença vermelhas. Lá está, Claro. é um LED, Uhum. não é infravermelho, é um LED, mas com um filtro vermelho, uma Uhum. caixinha, não é? Uhum. Que eu ponho na tomada e está a noite toda ligada, Claro. se estiver escuro. Uhum. Para quê? Para se eu tiver de acordar à noite, Ela é não mais indutora, despertar. e ela é mais indutora Não de sono, despertar. exatamente. Pronto. Depois há outra coisa que eu também uso, que são os óculos. Os Eu óculos sei, com filtro. esse foi o ponto, foi quando eu te comecei a Sim. ver com os óculos É, que é são isto? os filtros de luz azul. Pronto, e há vários graus, não é? Por exemplo, há quem usa, se Uns que tu calhar, usavas para o as pessoas já shopping, viram, outros que tu sim. usavas para conduzir, Sim, não sim, eram? sim, Umas sim. coisas assim, depois com o É, telemóvel. por exemplo, para ir ao centro comercial, posso usar uns que têm um filtro, por exemplo, de 20 ou 30%. Por exemplo, para o computador é um mais elevado. Para ir dormir é um a 100%. Então aquilo fica ou muito, muito amarelo ou muito, muito vermelho. As cores ficam um bocadinho alteradas, não é? Mas nós sabemos que não estamos a obrigar o corpo a estar desperto. Sim, Estamos a sim. deixá-lo induzir. Claro que não é, obviamente, adequado estar a ver um filme na cama, pronto, essas Sim, coisas todas. Se a sim. pessoa acorda e não Mas consegue dormir, sabendo tem a de sair. priori que vamos fazer isso, como é que conseguimos mitigar, É não é? assim, por E exemplo. sabendo a priori também aquilo que conversávamos há bocadinho sobre os infravermelhos, sabemos que é um alimento celular, digamos assim. São, pois. Então, de que maneira e com que exposição, com obviamente o equipamento certo e por aí fora, é que nós poderíamos, em modo home care, como é que nós conseguiríamos adaptar para ter benefícios, não é? Então eu acho que é super interessante quando começamos a entrar um bocadinho por esse ponto, e eu acredito que isso há de ser uma quebra de uma barreira e uma grande evolução para a humanidade, até porque temos imensas doenças crónicas que simplesmente estamos a atuar na ponta do iceberg, questões de infertilidade que estão simplesmente a assumir, pronto, é o que é, e agora a partir de agora vai ser cada vez pior. Eu acredito muito em subfertilidade e, portanto, estarmos aqui num patamar que é neste momento, e eu uso muito esta brincadeira em consultório, que é isto é tudo bebê sem vida selvagem, nós somos mamíferos. Exatamente. Então, se neste momento não estamos no ponto em que o organismo sente que biologicamente está capacitado para conceber, então vamos elevá-lo a esse ponto. É claramente a grande necessidade da nossa espécie, a sobrevivência e a procriação. Então realmente temos que estar nesse ponto, mesmo que não queiramos procriar. Sim, temos de estar nesse ponto. Temos de estar nesse ponto para ser capazes de, sim, se o desejarmos. Então é super, super interessante. Agora, quando entramos assim em modo fecho na componente, como é que é a tua consulta? Como é que é? Como é que funciona a tua consulta de medicina funcional integrativa? Tens a anamnese, vês os exames laboratoriais, pedes mais análises, de modo geral? Então, pronto, eu faço duas consultas, não é? Eu faço essa e faço a outra, que é a minha principal, que é de otorrino. No fundo, o que acontece é a pessoa vem com a queixa que for. Hoje em dia já tenho doentes que vêm com coisas diferentes, que não têm nada a ver com otorrino, mas vão à consulta de otorrino. Mas porque alguém disse que... E, no fundo, é ouvir o doente, acreditar no doente, naquilo que ele sente e tentar perceber porque é que ele tem aquela queixa. Porquê? E se a um nível superficial não encontramos a causa, ou a possível causa, então temos de ir mais a fundo. Então, isso depois é a parte da anamnese, que é perguntar ao doente, fazer perguntas. Essa é aquela coisa, é saber fazer perguntas. Pronto. É ter imaginação suficiente para fazer perguntas que não estão... pré-concebidas, não é? Exato, que à partida possa não ter nenhuma relação. Nós temos de ter imaginação. Pronto, e depois... ouço o doente, ele fala, diz, e eu começo a formular uma hipótese e depois, de acordo com isso, depois também há pessoas que não querem fazer nada, há pessoas que só querem chegar lá e ter um comprimido e querem se ir embora. E tudo bem, pronto, eu também sei fazer isso. Mas depois, se perceber que realmente aquelas pessoas estão interessadas, que querem perceber, querem se tratar, eu também sugiro fazer umas análises especiais, começar a iniciar um tipo de suplementação, inicialmente uma coisa mais fácil de fazer, com umas 3 ou 4 coisas,
explica o porquê de fazer aquilo, as pessoas saem de lá com um certo poder sobre a sua saúde já. Aquilo mete-se um bichinho na cabeça delas do querer perceber o seu corpo. E estar na sua melhor versão, não é? Exatamente. Pronto, e as pessoas também evoluem muito durante a consulta e depois quando voltam. Também já sentem as melhorias, não é? E Claro, conseguem perceber realmente. E despertaram para ver certas coisas. Alguém Foram disse, ler sobre. Não sei o quê. O magnésio. O doutor disse-me para tomar isto. Realmente, olha, estou bem, tal. Pronto, e começarem a entender, às vezes acho muito interessante uma coisa que se calhar para nós é tão óbvia como existem vários tipos de magnésio, não é? Sim. E portanto quando começam a entender, pois é, esse tipo de magnésio é exatamente isso que eu estou a tomar. Pessoas que não percebem nada de química de repente começam a falar em química. Eu acho que o paciente é o mais interessado no seu caso e eu gosto sempre de acreditar que, a priori, ele fez os seus trabalhos de casa de ir procurar mais sobre si mesmo. E lá está. E depois o nosso papel é garantir um escrutínio de que ele não está mal informado e orientá-lo o suficiente para aquilo que ele necessita, qual é que é a especialidade que efetivamente tem que o avaliar de forma complementar, adaptar obviamente sempre o estilo de vida, porque essa é a parte primordial, não é? Estarmos a dar suplementação e não mudamos a base e ele continua com o mesmo estímulo, ele vai continuar a caminhar na direção oposta ao que era o objetivo. Claro que essas coisas nós temos de adaptar consoante aquilo que o doente consegue, não é? Sim. Cada pessoa tem uma capacidade diferente de integração. Portanto, há pessoas que nós podemos dar logo uns suplementos, um magnésio, qualquer coisa. E só depois é que a pessoa vai conseguir dar esse passo de mudar o estilo de vida. Tal e qual. Há outras pessoas que conseguem tudo ao mesmo tempo. Sim, é como assumires e dizeres, não, peço imensa desculpa, 9h30, 10 da noite tenho que estar a dormir. Mas eu faço turnos. Pô, lamento. Exato, não é? Lamento, 10h30 mais tardar. Não, isso seria impossível, não é? Isso até afugenta as pessoas e... Não, e deixas num lugar de... Bolas, então o que é que eu estou a fazer para mim, não é? E esse alarmismo nunca é bom. Eu acredito mesmo que... Tem de haver um crescimento, não é? Tem que haver este crescimento e uma maturidade de ambas as partes para este caminho ser feito em equipa. Não é? Acho que é muito importante. Queria lançar-te aqui uma pergunta que eu acho que realmente... Mas depois só diz-me, claro. outra consulta em que eu realmente tenho ali mais tempo para acompanhar a pessoa e pronto, são estas mais de integrativa que pronto, depois faz-se uma análise hormonal, tudo, vai-se a tudo. No fundo, nessas consultas vamos a tudo de acordo com aquilo que é a necessidade da pessoa, não é? Claro. Pronto, é isso, são essas duas vertentes. Sim, que bonito. Há algum tema ou avanço científico que te esteja a entusiasmar especialmente neste momento? O que é que tu andas a estudar? A tua cabeça, o que é que não anda a parar de consumir neste momento? Eu acredito que muita coisa. Pois, acredito que muita coisa. Daqueles que assim neste momento... É assim, um dos maiores flagelos da nossa sociedade é a parte oncológica, não é? Portanto, pronto, isto é um tópico que dá para ser analisado por muitas vias, não é? Dá para ser analisado por exemplo, será que o cancro está a aumentar? Porquê? É porque vivemos mais tempo? Não é porque vivemos mais tempo, mas sim pelo nosso estilo de vida, é por causa das toxinas que estão no nosso ambiente. Pronto, há muita coisa, não é? Depois depende dos sítios. Pronto. Agora, nós podemos ver, temos de escolher por onde analisar a coisa, não é? E quais é que são as bases do problema. Há indutores e há coisas que são a sua causa, não é? Então, o que eu tenho estado a estudar é uma coisa que é a teoria metabólica do cancro. Pronto. Existe hoje em dia, a que está vigente no modelo médico, é a teoria somática, que é da mutação, que é, está tudo bem, de repente há uma mutação. Será que essa mutação já estava predeterminada geneticamente? Pode estar, a pessoa tem mais facilidade para que esse gene seja ativado, que era uma mutação com que ela já nasceu, familiar, não é? E, por alguma razão... A epigenética. A epigenética, que é tudo o que nós fazemos, até as emoções influenciam, são parte da epigenética, ativam esse gene. E temos
o tumor ou o cancro, pronto, a neoplasia. Há outros que são espontâneos. A pessoa não tinha nada e de repente há uma mutação, de acordo, lá está, com os fatores ambientais e tudo o que nós fazemos, há uma mutação. Uma inflamação muito prolongada, tal, criam uma mutação. E então, lá está, neoplasia. Pronto, isto é um modelo, é o nosso modelo hoje em dia, é para aí que vai toda a investigação, que é como bloquear aquela mutação, como bloquear aquele receptor que induz aquilo. Pronto, é tudo assim. Mas há uma outra teoria, mas é uma teoria. Isto não é a verdade, é uma teoria. Há outra que aborda por outro prisma, que é a teoria metabólica do cancro, que é onde é que está a origem destas mutações verdadeiramente e do problema. E pronto, e então lá está, a mitocôndria outra vez. Há uma alteração dos processos energéticos, seja a nível da alimentação, seja a nível, por exemplo, da glicose, não é? As coisas com muito carboidrato que vão sobrecarregar... As cargas glicémicas, não é? Exatamente, vão sobrecarregar as mitocôndrias e faz com que elas comecem a entrar em desarranjo total, não é? Pronto, pode ser isso, pode ser dos infravermelhos. Há muitos fatores que induzem a mitocôndria a não poder funcionar. Até podemos ir à parte do deutério, que é o hidrogênio pesado. Pronto, estamos a falar agora de elétrons que entram na cadeia dos elétrons, que em vez de ser um eletrão, são dois juntos e não entram, não passam. Claro. Cria logo um problema na cadeia. Isto são coisas muito silenciosas que são ao longo de anos e anos e anos. Pronto. A mitocôndria fica anómala, começa a funcionar mal e começa então a fermentar açúcares. Pronto. Há dois metabolismos base pelo menos do mamífero, que é aquele em que se utiliza a glicose, aquele em que se utiliza a gordura. Pronto. Todas as células nossas saudáveis conseguem utilizar os dois processos. Normalmente nós vivemos numa alimentação à base de hidratos de carbono, é a alimentação moderna, infelizmente, que vai fazer com que haja um metabolismo maioritário nesse sentido da combustão dos açúcares. Mas, se houver poucos açúcares, nós então mobilizamos a gordura das reservas. Exato. E essa energia é muito mais potente do que da glicose. Pronto. Numa célula que está com um processo anómalo a nível da mitocôndria, ela não consegue utilizar gordura. Ela começa a fazer uma coisa que é a fermentação do açúcar. Pronto. E é assim que todas as células cancerígenas funcionam. É à base dos hidratos de carbono e fermentam os hidratos de carbono. Se nós tirarmos os hidratos de carbono, ela não consegue alimentar-se. Claro. Mas as células normais conseguem, pela outra via da gordura. Pronto. É aqui que entra depois aquela parte da dieta cetogénica. Exatamente, para tentarmos mitigar esse... Exatamente. Pronto. Fazer com que o próprio corpo entre num processo de autofagia, que é uma coisa que foi, penso eu, em 2015 ou 2016, um prémio Nobel japonês, em 2015. Acho que é 2015. Que provou como é que este processo acontece e em que situações. Pronto, isto é uma coisa que está estipulada, pelo menos até agora. E dá muito efeito. Os doentes oncológicos e isso, que acabam por assumir este tipo de dieta e tudo, têm melhores resultados. Sem dúvida. E inclusive aí estamos a falar obviamente numa via oncológica, mas poderíamos estar a ver outro tipo de patologias que têm a mesma questão de base das cargas glicémicas e das alterações a nível de resistência insulínica, que poderíamos estar a falar de uma síndrome de ovários poliquísticos, poderíamos inclusive estar a falar agora da teoria do Alzheimer, que é considerada uma diabetes tipo 3, e que falámos sobre isso no episódio anterior que gravámos com a Mafalda Rodrigues de Almeida. E eu acho que é super interessante nós estarmos realmente a caminhar para um lugar onde as nossas questões já não estão sobre como resolver isto rápido e apagar o sintoma, mas sim irmos a fundo, compreender a raiz, entender o utente como um todo, não é? Eu acho que sobretudo termos a capacidade de perceber que o holístico não é esotérico e alternativo. É perceber que realmente ele é complementar e essencial a
respeitarmos a nossa fisiologia, a nossa biologia, que são coisas que todos nós acabamos por estudar de um ponto de vista de fisiologia nos nossos cursos, e não é diferente em medicina integrativa. E portanto acho que isso ajuda a que o corpo seja cada vez mais respeitado, compreendido e estimulado, diria eu, como deve ser. Pedro, nós ficámos aqui mais 2 horas. Sim. Eu tinha aqui mais algumas perguntas. Acho que vamos ter, e acho que vocês concordam, vamos precisar aqui de um episódio 2 com o Pedro, e portanto queria muito agradecer-te. Obrigado, se vocês quiserem encontrar o Pedro, boa sorte. Tentem encontrar nas consultas, porque eu acho que não há redes sociais. Pois não? Ainda não. Quando existir, eu partilho. E subscrevam, façam gosto, comentem e partilhem este episódio tão rico. Obrigada e até ao próximo mês.